Estamos mais uma vez entrando porque a internet deu um problema. Então, que os irmãos continuem aí novamente entrando porque caiu a internet. Então, que o Senhor perdoe aí o trabalho, porque a internet é assim mesmo. Estamos ao vivo e aí estaremos sempre caindo no trabalho. Louvado seja Deus. Estão começando novamente os irmãos a entrar. Então vamos entrar de novo, porque a internet caiu, deu uma queda. E mais uma vez nós estamos começando para a honra e glória do nosso Deus. Louvado seja Deus, Deus maravilhoso. Vamos continuar louvando ao Senhor, porque Deus merece todo louvor, toda honra e toda adoração. A gente trabalhar com a internet tem esse risco de estar sempre caindo. De vez em quando dá uma queda. E às vezes dá uma queda que a gente nem nota. Mas vamos continuar louvando ao Senhor. Louvado seja Deus. Não há problema que Deus não resolva, seja o problema maior que uma montanha. Mesmo que as nuvens estejam mais escuras, não há tristeza maior que Ele não mude. Nos seus braços está a segurança, conforto e a certeza que há no meu viver. Nos seus braços está a segurança e o conforto. Ele é certeza que há meu viver. De a mim, como estás, vós os cansados, e vos aliviarei. Não há problema que Deus não resolva, seja problema maior que Ele é uma montanha. Nos seus sejam mais escuras, a tristeza maior Ele não mude. Nos seus braços está a segurança, conforto e a certeza que há no meu viver. Nos seus braços está a segurança e o conforto e a certeza que há meu viver. Seus braços está a segurança e o conforto e a certeza que há meu viver. Seus braços está a segurança e o conforto, Ele é a certeza que há meu viver, meu viver, meu viver, meu viver.
Não há problemas que Deus não resolva. Ele é a certeza que nós temos no nosso viver que o Senhor pode resolver todos os nossos problemas. Meus amados irmãos, perdoem aí porque a internet caiu. Deu uma queda e aí a gente se perde. Aí quando eu olhei, não estava mais ao vivo. Automaticamente eu saí e agora conectei com duas internet. Eu quero ver o que vai acontecer ainda. Mas nós estamos sujeitos a tudo. Se fazer uma transmissão ao vivo, está sujeito a essas quedas, né? É assim mesmo. Dependendo da internet, se tiver com problema, pode cair. Mas estamos aí para louvar e adorar a Deus. Queremos agradecer também a nossa irmã Valdirene, né? Presbítero Dilson. Que Deus abençoe todos vocês. E Lurdinha Nunes, Recife. Deus te abençoe, Lurdinha. Te abençoe ricamente, te cubra com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu estou dizendo isso, mas ele já fez isso, né? Não é porque eu estou dizendo que ele vai fazer, é porque a palavra de Deus diz que todo crente recebe essas bênçãos espirituais. Diz que nós já somos abençoados com todas essas bênçãos. Então, isso nós não podemos negar disso. Nós gostamos, às vezes, muito de estar repetindo as coisas que a gente já sabe que é verdade isso. Vamos fazer uma oração e pedir a Jeane, ligue aí sim o microfone aí, e fazer uma oração, agradecendo a Deus aí por esta bondade do Senhor de estar nos dando essa oportunidade para louvá-lo, adorá-lo na beleza da sua santidade, colocar diante dele todas as nossas petições. Está com a palavra, Jeane. Amém. Graça e paz a todos. Oremos. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus grande, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus tremendo. Te louvamos pelas Tuas bênçãos em nossas vidas, porque Tu tens nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Hoje nós podemos estar em Tua presença, hoje nós podemos Te contemplar, nós podemos dizer o quanto nós te amamos, Senhor. Obrigado. Porque um dia Tu nos compraste com o precioso sangue do Teu Filho Jesus Verdade. Cristo. Amém. E por isso que hoje nós podemos estar em Tua presença, Senhor. Porque nada do que a gente fizer, nada do que a gente fizesse poderia nos levar à Tua presença, poderia nos livrar do pecado, Amém. poderia nos dar o perdão. Mas o sangue de Jesus Cristo, Ele nos livra de todo o pecado. Amém. É o Glória a sangue Deus. de Jesus que pode nos conduzir ao céu, que pode nos fazer ser Teus amigos, Pai. É por isso que nós te louvamos, é por isso que nós te agradecemos. É por isso que nós temos o privilégio de poder estar em Tua presença, Amém. De poder levar também a Tua palavra a outras pessoas. Amém. Louvado Senhor, seja nos Deus. ajuda, nos direciona, nos dá sabedoria para que nós possamos levar a Tua palavra a outras pessoas. Amém. Para que assim como nós Glória a ouvimos, Deus. como nós fomos tirados, Senhor, do mundo de trevas, assim como os nossos olhos foram abertos e nós encontramos a paz em Ti, nós também possamos levar essa paz a outras pessoas, porque muitos estão em desespero, principalmente nesses dias de pandemia, nesses dias de tribulação, nesses finais de tempo, Senhor, que as pessoas precisam realmente desta paz, desta alegria, e só encontraram em Ti, Senhor. Amém. Muito obrigado, Deus, por Amém. tudo. Obrigado por nossas vidas, obrigado por estarmos aqui nesta live, obrigado por estarmos, Senhor, mais uma vez falando da Tua palavra, Amém. e Glória a Tua Deus. presença. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Irmão Tarcísio, que Deus te abençoe aí ricamente, você e toda a sua família. Que Deus continue aí, claro que Ele continua, porque a palavra dele diz que Deus começou a boa obra e Ele vai concluir. Ele não é aquele que vai desistir no meio do caminho, não. Tudo que Deus escreveu a nosso respeito para a vida de seu povo, dos seus filhos, tudo isso vai ser cumprido. Agora, no tempo do nosso Deus. Às vezes a gente quer que Deus atenda logo, agora, eu quero já isso, amanhã, daqui a um pedacinho. Não, isso é quando Deus quiser. E, às vezes, Ele nem nos atende. Nós temos exemplo aqui de orações que nós oramos, igreja como um todo, família, de pessoas nossas, de irmãos nossos, e eles terminaram morrendo e doente, e Deus não atendeu, e Deus sabe o porquê.
Carminha Carvalho, que Deus te abençoe aí. Abençoe a todos vocês aí em Sertânia, essa família maravilhosa. Que Deus abençoe aí. Um abração aí, Nildo, viu? Claro que vocês aí estão os dois juntos, podem abraçar. A gente não pode, só virtual. Só aquele abraço, ó, virtual. Não pode estar perto não, tá bom? E se Deus quiser, se for da vontade dele, para o ano. Tá tão longe assim não, essa palavra eu falei assim, para o ano, mas não tá tão longe não. E a gente vai passar uma semana aí, tá bom? E atrapalhando aí a vida de vocês aí. Levando a palavra de Deus. Pegar ela até os confins do mundo, se Deus quiser. Vamos louvar a Deus com mais um cântico. E depois deste cântico, já se pode ouvir a mensagem do Senhor. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que minha vida estar nas mãos do meu Jesus, que vive está. Enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, que Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida estar nas mãos do meu Jesus, que vive está. Quando enfim chegar a hora que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida estar nas mãos do meu Jesus, que vive está. Louvado seja Deus, Deus maravilhoso. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei,
a minha vida estar nas mãos do meu Jesus que vive está. Amém. Louvado seja Deus. Amém. A nossa vida está nas mãos de Jesus. E por que está nas mãos de Jesus? Porque vivo Ele está. Pelo amor de Deus, não coloque a sua vida, a sua confiança em pessoas que morreram, não. Mas Jesus morreu, mas está vivo. Acabamos de cantar. Ele deixou bem claro. Ele morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Então, coloque a sua vida, a sua confiança nas mãos de uma pessoa que esteja viva. E essa pessoa é Deus, está vivo. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. E por que nós podemos crer no amanhã? Porque Ele controla todas as coisas. Ele é que tem o comando de todas as coisas. Então o amanhã pertence a Deus, como se diz aí. E é claro que pertence tudo a Deus, porque Deus criou todas as coisas e tudo está sobre as suas mãos. Ok? Então vamos aqui ouvir a palavra de Deus, meditar um pouco na palavra de Deus, muito importante. Nós temos aí o mensageiro desta noite, é o irmão Lenildo, é o esposo de Jeane Cristina, minha filha aí, essa missionária, a missionária do Senhor. Então vamos ouvir a palavra, passamos a palavra para nosso amado irmão Lenildo, que estará ministrando a palavra do Senhor. Está aí com o Lenildo, pode ficar à vontade. Amém. Quero primeiramente saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, louvado seja Deus. Mais uma vez, é uma honra estarmos aqui, participando dessa live, o nosso querido presbítero Paulo Santos. E às vezes é de surpresa, né? Ele ligou para a gente e disse que perguntou se estava preparado para trazer uma palavra, né? E é assim que são as coisas de Deus. Às vezes nós temos que estar pronto, porque ele mesmo disse, né, que o dia dele, quando ele retornar, não está marcado. Ele pode chegar de manhã, pode chegar de tarde, pode chegar de noite, pode chegar no verão, pode chegar no inverno. Então a gente tem que estar preparado. Como assim também tem que estar preparado para levar as boas novas. E quando essa missão foi me atribuída, né, uma pequena missão, eu disse, estou pronto, vamos lá. E assim que tem que ser, pois foi assim como foi feito no chamamento, né, dos primeiros discípulos. É o que está lá em... Puxar mais um pouquinho? Puxei mais para o meio, Tá um certo, pouquinho, para ficar mais... Melhorou? para ficar... Pronto. Para ficar mais olhando para cá. Tranquilo. Só um momentinho aí, vocês que estão aí, calma, porque nós estamos ajustando aqui para o pregador ficar olhando para a gente. Aquele negócio olhar olho no olho, viu? Melhorou. Olho no olho, agora sim. Então pronto. E foi assim também Louvado seja Deus. Com os discípulos, né? O chamamento dos primeiros discípulos, que é o que está lá em Mateus, no capítulo 4, dos versos 18 ao 22, onde diz assim, né? E Jesus, andando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe, vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Eles, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiram. E passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e os chamou. E esses, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. É exatamente isso que eu falei, né? Os primeiros discípulos, os 4 primeiros discípulos, também foram chamados assim. Eles estavam lá, né, pescando, que eram pescadores, e Jesus os chamou. E ali já estava começando o ministério de Jesus aqui na terra, né? Ele já tinha sido batizado por João Batista e estava começando. E foram os primeiros 4 discípulos. E no transcorrer de todos os evangelhos, tanto de Mateus, Marcos, João, sempre nós vemos isso, né? Principalmente os 3 mais íntimos, né? Que era Pedro, Tiago e João. A gente sempre vai ver os relatos de Jesus Cristo, sempre Pedro, Tiago, João. Pedro, Tiago, João. Sempre eles estavam com Jesus, porque eles eram considerados dos 12, eles eram considerados os discípulos mais íntimos de Cristo, né? E eu vou falar um pouco sobre
O que eu acho que é aquele que é mais íntimo ainda, que é João. Porque em todo o relato bíblico, se a gente for ver, depois da ascensão de Jesus Cristo, quando Jesus foi levado aos céus, que ficaram os 12 aqui na missão, pois Matias já tinha sido a substituir Judas Iscariotes. Então, ao passar dos anos, quando teve a perseguição religiosa, né, principalmente de 60 anos depois de Cristo, então todos os discípulos começaram a sofrer com a perseguição, né? Uns foram mortos à espada, outros queimados vivos, outros foram crucificados de cabeça para baixo, como foi o caso de Pedro. O próprio apóstolo o próprio Paulo, né, que depois veio ser um apóstolo de Cristo, também foi decapitado, né? Então todos eles sofreram, menos João, porque Deus tem um ministério especial com João. João foi o único que não morreu em acidente, nem com morte provocada. João morreu na velhice, quando ele foi levado prisioneiro na ilha de Patmos, e lá ele recebeu o maior dom, que foi o Apocalipse, né? O livro da revelação. Então João tinha uma especialidade com Cristo. Foi ele que no dia lá da última ceia, colocou a cabeça no peito de Cristo. Era ele em quem Jesus chamava de o amor, né? O amor dele ali. Também naquela parte lá onde, próximo à crucificação, onde apenas João ficou, né? A gente às vezes relata que Judas foi o traidor, realmente. Judas foi o traidor, foi o pior deles, foi Judas, né? Que vendeu Cristo. Mas se a gente for ver, todos os outros também, de alguma forma, traíram. Ou seja, na hora que Jesus foi preso, até a crucificação, todos fugiram, todos correram. Pedro, que ficava por longe, né? Mas todos, nenhum ficou, apenas João acompanhou tudo aquilo ali, né? Desde quando levaram Jesus até o Gólgota, onde ele ia ser crucificado, até a morte de Cristo, João estava lá. Então, porque João tinha uma peculiaridade com Jesus Cristo. Era aquele apóstolo mais íntimo de Cristo, era João. Por isso que o Apocalipse, a revelação do que vai acontecer ainda, foi relatado a João. João que recebeu o Apocalipse. Por quê? Porque exatamente João tinha essa intimidade especial com Cristo. E é um pouco de João que eu quero falar. João, o apóstolo amado, né? Como ele é intitulado muitas vezes aqui na Bíblia. O próprio Pedro, né? Quando Jesus ressurge dos mortos, quando se encontra com eles lá na praia, Pedro fala, né? Tu, João, aquele em que tu encostasse o peito, a cabeça no peito de Cristo, o que é que Cristo fala para a gente? O que é que Cristo tem a revelar para a gente? Ou seja, Pedro sabia da intimidade de João com Cristo, né? Eu quero falar um pouco também sobre quem é Deus, tudo isso que aconteceu com João. João acompanhou Cristo nas pregações, João acompanhou Cristo nas curas, João acompanhou Cristo até no Getsemane, tudo João estava presente. Mas também João, ele viu os dois lados, tanto o lado, naquela parte ali onde Jesus Cristo é entregue para ser preso, onde ele é crucificado, onde ele é sepultado, onde ele ressurge. Então João acompanha tudo isso. Mas também João, ele está lá no Apocalipse, ele está vendo o Apocalipse, ele está vendo o que vai acontecer com o futuro da gente, né? Então isso eu quero traçar um paralelo aqui entre exatamente esses dois tempos de João. João vendo Cristo na terra ainda, e João vendo o Apocalipse, que seria já Jesus na sua glória, né? É o que nós vemos aqui, em João, no capítulo 19, abrir aqui, João, em João 19, de 1 a 6, João parecia exatamente isso aqui. Nisso, pois, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram sobre a cabeça, e lhes vestiram um manto de púrpura. E chegando a sair, diziam: Salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez, e disse: Eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e disse-lhe Pilatos: Eis o homem. Quando viram os principais sacerdotes e os guardas, clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse Pilatos: Tomai vós e crucificai-o, porque nenhum crime acho nele. Então, exatamente, nessa parte aqui, João estava vendo, João estava acompanhando. Ou seja, aquela parte em que Pilatos lava as mãos e entrega Cristo para ser crucificado.
esse foi o período em que Jesus foi entregue para a crucificação. Mas lá no Apocalipse, João também vê a outra parte. O que é que João vê lá? Em Apocalipse 1, de 10 a 18, veja o que é que João vê. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu vi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vê, escreve no livro. E envio a esta 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho de homem, vestido de cor, de uma roupa talar, e cingido da altura do peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, que fora refinado numa fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece a sua força. Quando o vi, caí a seus pés, como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, fui morto, mas eis que aqui estou vivo, pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e dos Hades. Então veja bem, que paralelo, né? João, que há tempos atrás tinha visto Jesus sendo entregue à morte, e agora nessa visão, Apocalipse, ele vê Cristo ressurreto, Cristo dizendo que tem um poder sobre a morte, porque quando Cristo ressurgiu dos mortos, a morte ali tinha deixado de existir, a morte ali tinha sido vencida pelo Cordeiro de Deus, e não ia ter mais aquele poder da morte sobre os homens. Nós sim, vamos ter uma morte natural, mas aqueles que morrem com Cristo, teremos uma vida eterna. E é isso que a Bíblia nos promete. Aquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador, aquele que tem Jesus Cristo como seu Redentor, sabemos que um dia nós vamos deixar essa terra, um dia nós vamos deixar esse planeta, mas temos a nossa certeza, quer queira mortos, ou quer que no dia da redenção, se formos arrebatados assim, nós cremos que teremos uma vida eterna. Por quê? Porque a morte foi vencida pelo Cordeiro de Deus lá na crucificação, quando ele foi morto, que ele foi sepultado. Mas ao terceiro dia, quando ele ressurgiu, ele teve o poder sobre a morte, sobre os Hades, como é que diz, né? Eu fui morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Ou seja, até o inferno, até no inferno, Jesus é o Senhor. Porque para isso que ele foi enviado, para desfazer exatamente aquilo que foi acontecer com Adão, lá no passado, quando Adão entregou o bem maior que Deus deu a ele, né? Um planeta maravilhoso, um planeta sem pecado, um planeta sem doenças, um planeta puro e maravilhado. Mas infelizmente, pelo erro de Adão, pelo erro de Eva, infelizmente tudo aconteceu. Então a morte entrou no ser humano, a morte que separava o homem de Deus, a morte que veio do pecado. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte, é isso que a Bíblia diz. Então nesse dia, a partir daquele momento em que Adão entregou tudo que Deus deu de presente para ele, então a morte entrou no ser humano. Então a Bíblia diz que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas para isso, do mesmo jeito que pelo homem entrou o pecado, pelo homem também tem que ser o pecado. Infelizmente Deus dos céus procurou um justo sequer, não achou, para fazer o que Jesus Cristo veio. Então por isso que Jesus Cristo veio, para desfazer exatamente a morte que separava o homem de Deus. E quando Jesus Cristo veio puro, imaculado, veio para mostrar ao ser humano que ainda tinha esperança, que aquilo que Adão tinha provocado no passado, ele estava desfazendo, porque ele é o Cordeiro Santo de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E Amém. É nisso que nós temos que crer, que Jesus Cristo é nosso Redentor, é nosso Salvador, que foi através da vida dele no Calvário, e que nós deixamos de ser mortos e ressurreto, pois no dia da glória dele, quando ele vier digno de honra e glória e poder, a Bíblia diz que todo homem, todo ser verá, todo ser se ajoelhar diante dele e reconhecerá que ele é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Então para isso que ele veio, exatamente para desfazer exatamente a morte, acabar com a morte que separava o homem de Deus, acabar o pecado entre o homem e Deus. Por isso que nós temos que crer que Jesus Cristo é aquele que foi o enviado de Deus, que veio como um Cordeiro Santo de Deus para nos levar tudo aquilo que aconteceu conosco. A Bíblia fala
que já próximo de Jesus na cruz, deixar de ser um homem natural, um homem que veio, antes dele ele suspirar, dar outro suspiro, ele sentiu o peso do pecado, porque todo o pecado da humanidade estava nele naquele momento. Por isso que ele pergunta, ele clama, perguntando onde Deus estava, né? Onde ele diz, Pai, onde estás? Por que me abandonaste? Como ele fala, né? Então, naquele momento ali, não é que Deus o abandonou, é que como ele estava carregando todo o nosso pecado, como ele estava levando toda a nossa iniquidade, e Deus é santo, Deus é puro, Deus é imaculado, Deus Amém, é todo-poderoso, ele não podia compactuar naquele momento com Cristo, porque ali Cristo estava exatamente relevando todo o pecado da humanidade, desde Adão até o último homem na sua redenção. Ele estava levando todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade, tudo aquele de mal que tem no homem, estava sobre Jesus Cristo. Isso foi revelado desde Isaías. Isaías revelava que ele vinha exatamente acontecer tudo isso com ele. Então, nesse momento, quando Cristo está ali, com todo o pecado, com toda a iniquidade, com toda a desgraça humana ali, Deus não podia estar presente com ele, porque Deus é santo. Então, naquele momento, ele como homem, ele suspira. É quando ele clama por Deus, achando que Deus tem abandonado. Mas ali era a forma humana que ele estava sentindo. Mas Deus não tem abandonado, porque logo depois, quando começa a preparação para a morte dele, então começa as coisas até a reviravolta, começa o dia a anoitecer, que era 3 horas da tarde mais ou menos, então o dia começa a anoitecer, começa a vir trovões, começa a vir, era exatamente quando ele ia consumar, da consumação de tudo que estava acontecendo ali. Naquele momento ele volta para Deus e diz, Pai, está consumado. E a partir desse momento, quando ele expira, quando ele morre, ali a morte estava deixando de existir. A morte entre Deus e os homens estava deixando de existir. Por quê? Porque o Cordeiro Santo de Deus estava ali para acabar com tudo isso que aconteceu com a humanidade. E assim foi. Jesus Cristo foi morto, foi colocado no sepulcro. Mas glória a Deus, porque ao terceiro dia ele ressurgiu. Ele saiu daquela sepultura, ele com um corpo glorioso, ele saiu dali para dizer, pronto, a morte aqui chegou. A morte não tem mais vitória, a morte está destruída, tu não tem mais poder sobre o homem, tu não é mais poder, não vai mais colocar um abismo entre Deus e os homens, porque foi o sangue imaculado de Cristo na cruz que perdoou nossos pecados. É pelo sangue de Jesus que nós somos perdoados, é pelo sangue de Jesus que hoje temos esse Cristo que quando ascendeu os céus, quando ele voltou para os céus, hoje ele está lá, à destra de Deus, intercedendo por nós, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. Amém. Foi para isso que Jesus veio ao mundo. E João vê tudo isso. Tanto ele viu naquela parte ali, desde a crucificação, desde a morte, desde a ressurreição, que a Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, ele passou 40 dias ainda aqui na terra, porque ele tinha que cumprir ainda o tempo aqui na terra para preparar os seus discípulos ao que iria acontecer no futuro. E é isso que a gente vê. A gente viu que o homem, a partir daquele momento, o homem não tinha mais aquela carga de condenado. O homem não ia mais para o inferno. O ser humano não iria mais para a condenação eterna, porque Cristo, ressurreto, já tinha vencido. Agora tem uma coisa, não é porque ele ressurgiu, não é porque ele veio desfazer a obra adâmica, o que é aquilo que Adão fez, que todos estão salvos. A Bíblia diz que para poder ter direito aos céus, ter direito à nova terra, aos novos céus, basta apenas uma coisa, aceitar Jesus Cristo como Salvador, reconhecer que somos pecadores, Amém. Reconhecer que nós somos desertores de Deus, mas através do poder do nome de Jesus Cristo, através do seu sangue imaculado na cruz, nós temos esse acesso agora a Deus, como filho de Deus Altíssimo. Nós deixamos de ser filho do mundo e passamos a ser filho de Deus. Porque Amém. Só o sangue de Cristo, só o poder de Jesus Cristo, só o nome de Jesus Cristo consegue diferenciar o salvo do não salvo. Então, para isso que nós temos que ter convicção que só em Jesus é a salvação, só Jesus é o caminho, só Jesus é a vida, só Jesus leva aos céus. Amém. E só Ele intercede por nós. Muitos querem dizer que A ou B intercede, mas não. A Bíblia diz que só um está à direita de Deus, porque o trono branco só existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não há um quarto ali no trono branco. E aquele que está à direita de Deus é exatamente nosso intercessor. É aquele que veio à terra. Foi através dele que nós temos acesso hoje ao Pai. Através dele que hoje temos a salvação. Amém.
Então não adianta colocar Buda, Maomé, ou quem quer que seja. Esses não são salvadores, porque quem foi para a cruz do Calvário foi Jesus Cristo, Louvado aquele seja que Deus. veio de Deus, o Filho de Deus, que tira todo o pecado do mundo. É isso que nós temos que ter essa convicção. E João, quando estava tendo a visão do Apocalipse, ele viu tudo isso. A Bíblia diz que João viu dentro do trono 24 tronos. E nesses 24 tronos estavam 24 anciões que clamavam, dizendo: Santo, Santo és tu, Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém. Santo, Santo és tu, ó Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. E de acordo com os estudos que temos, os relatos que se falam, os estudos que são dirigidos, dizem que aqueles tronos seriam quem? Seriam os 12 líderes das tribos de Israel e os 12 apóstolos. Interessante nisso é que, como é uma coisa tão perfeita, né? Porque João, naquele momento, estava vendo o trono, os tronos ali, os 24 tronos diante de Deus. E interessante que, se a Bíblia relata que 12 desses tronos estão dispostos para os apóstolos, você imagina, João estava vendo ele no futuro. A coisa magnífica que Deus, né? Porque se são distribuídos assim, então ele é um dos apóstolos. E ele praticamente estava se vendo no futuro. Por quê? Porque essa intimidade com Deus, só ele foi revelado. E é nisso que nós temos que crer, que aquele trono branco que está ali, aquele que está dentro do trono branco, vai ser o único digno de abrir, no dia da revelação, o livro, e lá, aqueles que estiverem escrito o livro da vida, aqueles sim, terão parte com Deus. Amém. Verão a nova terra, verão novos céus, pois assim está escrito: aquele que crê e for salvo, estará com o nome escrito no livro da vida. Amém. Por isso que eu digo a você, que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, procura meditar, procura ver na palavra de Deus, porque o livro ainda está aberto. Amém. O livro Glória a ainda Deus. está aberto. Glória a Jesus Deus. ainda está escrevendo com seu sangue poderoso o nome dos salvos. Então, ainda o tempo corre. Ninguém sabe o dia da vinda. Ninguém sabe o dia que ele vai fechar o livro e dizer: pronto, aqui está pronto, aqueles que serão salvos, aqueles que estão direito à terra, ao novo céu e à nova terra. Então, por isso nós temos que ter essa convicção, ter a convicção da salvação. Temos que ter a convicção que nosso nome está escrito no livro da vida. Porque a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, ali sim, seu nome foi escrito no livro. Então aproveite hoje, o mais rápido possível, pois o livro ainda está aberto, pois o livro ainda está sendo escrito com o nome dos salvos. Só que vai chegar um tempo, vai chegar um dia que esse livro vai ser fechado. E ele vai ser só vai ser novamente reaberto no dia em que for separado o bode do cordeiro, o salvo do não salvo, aquele que é de Deus, daquele que não é de Deus. Nós temos esse intercessor. Hoje ele é nosso advogado, mas vai chegar um dia que ele vai vir como juiz. E no dia que ele vir como juiz, não terá mais tempo para aqueles que vão querer: agora eu quero aceitar. Não é mais. No dia que ele vier como juiz, acabou o tempo, pois o livro foi fechado. E aqueles que forem encontrados no livro sagrado, seu nome, esse sim será salvo. Amém. Aquele que não Pode tiver, ser Deus. infelizmente, vai para aquele lugar de tormento onde ele fala aqui, que ele é dono da morte e do Hades. Hades significa inferno. Um lugar que é um lugar pronto para o diabo e seus anjos. E aqueles que infelizmente não estarão inscritos no livro da vida. Infelizmente essa é a verdade. Muitos não aceitam. Muitos até criticam quando nós que somos salvos dizemos isso. Mas infelizmente, você aceitando ou não, essa é a verdade. Quem for salvo terá a vida eterna. Quem não for salvo terá o tormento eterno. Não pense que depois da vinda de Cristo as pessoas vão morrer e acabou. Quem for salvo vai ser salvo, quem morreu vai. Não. A Bíblia diz que vai ter dois caminhos: a vida eterna e o sofrimento eterno. E lá, depois desse tempo, não vai ter como você voltar atrás. Não, agora eu quero ser salvo. Não tem. Então o momento é hoje, o tempo é hoje. Aproveite enquanto Jesus Cristo é nosso Salvador, enquanto Ele é nosso advogado. Porque depois, quando Ele vier na sua glória, na sua redenção, esse tempo não existirá mais, pois o livro vai estar fechado. E só Ele é digno de abrir o livro, aquele livro santo, imaculado. E isso sim, depois disso, aqueles que forem salvos, a Bíblia diz que receberão novos corpos. Esse corpo corrupto será incorruptível. Amém. E a Bíblia diz que depois desse tempo não haverá mais choro, nem ranger de dentes. A Bíblia diz que nós recebemos novos corpos, nós não morreremos mais, nós não envelheceremos mais, essas Covid que estão no mundo não existirá mais, nada, bactéria, vírus, nada no mundo, todas as infecções, tudo isso será jogado
no abismo, num grande tormento. Assim, aqueles que estiverem lá vão sofrer de eternidade a eternidade. E a Bíblia diz, estará pronto um novo céu, uma nova terra, onde nós iremos triunfar junto com Cristo, pois aquele que é salvo em Jesus Cristo é uma nova criatura. E nós passamos a ser co-herdeiro de Cristo. O interessante é que Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele veio como um unigênito, um único de Deus, porque nós estávamos separados de Deus. Mas depois da sua morte, depois da ressurreição, ele voltou como primogênito, ou seja, o primeiro de muitos. E ele disse, quando ele ressurgiu, ele disse, na casa do meu pai muitas moradas. E eu irei buscá-los para fazer morada junto comigo na casa do pai. Então ele, quando voltou, ele voltou como primogênito. E todos aqueles que creem que Jesus Cristo como Salvador, nós seremos co-herdeiro com Cristo. Ou seja, nós seremos irmão de Cristo. Nós teremos o corpo glorioso como de Cristo. É assim que a Bíblia fala, é assim que a Bíblia diz. Então, meu querido, você que ainda não tem essa convicção de salvação, procura ler a Bíblia, procura se inspirar na palavra. E o que João escreve aqui no Apocalipse é a verdade. Vai chegar um dia em que tudo isso vai deixar de existir. A Bíblia diz que o novo céu, a nova terra, não existirá mais noite, só existirá dia, porque não vai precisar mais de noite. A gente vai viver de eternidade em eternidade. Então não vai precisar mais da noite, nem do dia, para marcar os dias. Não vai mais existir dias. A Bíblia diz que nós seremos eternos. Nós viveremos de eternidade em eternidade. Não vai precisar mais de data, não vai precisar mais de calendário, não vai mais precisar da noite e do dia para definir um dia e uma noite. Um dia que passou, uma noite que passou, um novo dia. Não vai mais precisar disso. Pois nós estaremos junto com o Criador, com aquele que é o alfa e o ômega, com aquele que é o princípio e o fim. Amém. Então, é isso que a Bíblia nos relata, que temos que ter essa convicção de salvação. Então, procura se inteirar com Cristo, procura aceitá-lo como teu Salvador, procura ver que só através de Jesus Cristo há salvação e andar nos caminhos dele. Porque a Bíblia diz que quando nós nos convertemos, nós nos tornamos santos. Não aquele santo que tanto pregam por aí. O santo é separado, nós somos separados. E aí começa uma nova proposta para o homem, que ele passa a ser separado e tem que entrar uma nova etapa na nossa vida, que é procurar santificação, é procurar cada vez mais evitar pecado, evitar caminhos tortuosos, deixar aquele mundo velho para fora, porque a Bíblia diz que tudo se fez novo. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, a partir do momento que nós somos novas criaturas em Cristo, nós vamos estar num processo de santificação, que é o nosso segundo período, é a santificação, é procurar estar no caminho de Cristo, é procurar estar no caminho de Deus, é fazer a vontade de Deus, é estar com Deus, procurar ler a palavra, procurar ensinar, procurar fazer o ID de Jesus Cristo, que é pregar a todos a palavra de Cristo. Nós também não podemos, depois que estamos salvos, já estou salvo, está bom demais. Não. Aquela palavra que foi trazida a ti um dia para te salvar, nós temos que levar essa palavra. Pois antes de subir aos céus, ele disse que toda a autoridade foi dada no céu e na terra. E por isso que ele separou os discípulos, para que fossem feitos novos discípulos. E a Bíblia diz que ele disse que aqueles discípulos têm que levar a palavra dele. Tudo que Deus ensinou, tudo que Jesus Cristo ensinou, tem que ser levado tanto a Samaria, a Galiléia, como os confins das terras. E é por isso que hoje nós temos o Evangelho, porque começou lá com os 12, depois foi crescendo nas igrejas, e hoje nós temos essa certeza de salvação, porque o Evangelho chegou até nós, por causa daqueles homens, que começaram a fazer o papel de Cristo, o ID de Cristo. E é isso que temos que fazer. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, temos que continuar essa pregação, temos que levar mais, pois Jesus Cristo só retornará, só virá buscar os seus quando o Evangelho chegar a toda criatura, a todo povo, língua, tribo e nação. Amém. E é isso, ele conta conosco. Nós somos embaixadores de Cristo, nós somos discípulos de Cristo, nós somos mestres na palavra de Deus. Então nós temos que levar essa palavra, para que assim, todos, no dia da redenção, dizer, não ouvi falar de Cristo, não sei nem quem é esse, para que ninguém venha dar essa desculpa. Então é isso, Cristo. Ou é isso, queridos, que eu quero deixar aqui, que Jesus Cristo, ao usar João, a postar João, o Apocalipse, João acompanhou desde o começar a pregação de Cristo na terra, até o último dia, quando Jesus suspirou naquela cruz. João acompanhou todo esse trajeto, mas também João acompanhou a ressurreição, João acompanhou os 40 dias aqui na terra. João viu quando Jesus voltou aos céus.
E o melhor ainda, João, quando estava na ilha de Patmos, viu aquilo que nenhum homem ainda viu, que é o Apocalipse de Cristo, a revelação. E João viu e foi passado para ele. E é isso que está aqui nesse escrito. Muitas pessoas têm medo de ler até Apocalipse. Não sei porque as pessoas têm medo de ler Apocalipse, meu querido presbítero Paulo Santos. O Apocalipse é revelação, é aquilo de melhor que Deus tem para a gente. Amém. Nós, quando lemos Apocalipse, nós vemos as propostas de Cristo para a gente. Um novo corpo, um novo céu, nova terra, um lugar onde nós não iremos mais morrer, não iremos mais adoecer. Por que tem medo do Apocalipse? Tem medo do Apocalipse aquele que não conhece Jesus Cristo como Salvador. Tem medo do Apocalipse aquele que acha que a salvação não existe, que Cristo não está para a salvação. Aquele tem que ter medo. Mas nós que somos salvos em Cristo, nós que temos a certeza da salvação, que somos cordeiros de Cristo, nós temos que nos gloriar na palavra que está no Apocalipse. Amém. Porque essa é a revelação que é para a gente, para os santos. Então, meu querido, aqui eu quero finalizar com... A última palavra que eu quero finalizar está em Apocalipse 21, ou 22, 1 a 4. Deixa eu abrir aqui. Que diz assim... Foi uma das últimas visões que João teve do Apocalipse, né? E mostrou-me o rio d'água vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali não haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e reinarão pelos séculos de séculos. E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor Deus dos Espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profeta desse livro. Eu, João, sou o que ouvi e vi essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Mas ele me disse, olha, não faças tal coisa, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardavam as palavras desse livro. Adora a Deus. É Amém. isso que a palavra Louvado seja diz, Deus. né? Amém. É nisso Louvado que nós seja temos que crer. Amém? Glória seja dada ao nome do Cordeiro Santo de Deus que tirou o pecado de Deus, o pecado no mundo, Jesus Cristo vivo. Amém. Obrigado por mais essa oportunidade. Quero agradecer ao presbítero Paulo Santos por mais uma estarmos aqui. É bom saber que essa live, sempre todas as segundas,